Os judeus do tempo de Jesus viam Pan e outros deuses pagãos com grande desconfiança e aversão. Como povo monoteísta, os judeus rejeitavam firmemente a adoração de divindades pagãs e acreditavam que o culto a deuses como Pan era uma forma de idolatria, algo estritamente proibido e condenado pela lei de Moisés. Para eles, adorar outros deuses significava um afastamento de Deus e uma transgressão da fé judaica, que ensinava que o Senhor era o único Deus verdadeiro. No tempo de Jesus, a figura de Pan era bem conhecida no mundo greco-romano, e o culto a esse Deus era popular em várias regiões, inclusive em algumas partes da Palestina. Havia uma cidade chamada Cesareia de Filipe, situada ao norte de Israel, que se tornou um centro de adoração a Pan. Essa cidade possuía uma caverna e um santuário dedicados ao Deus, onde rituais e sacrifícios eram realizados em sua homenagem. Essa região era, portanto, uma área de contato entre a cultura greco-romana e a cultura judaica. Muitos judeus, no entanto, viam essas práticas pagãs com desaprovação e consideravam os locais de culto a Pan como espaços de idolatria. Percepção dos judeus sobre o paganismo e Pan. A idolatria era uma das maiores transgressões para os judeus. No Antigo Testamento, a idolatria era constantemente combatida pelos profetas, que alertavam sobre as consequências de adorar outros deuses. Pan, com sua representação meio humana e meio animal, sua ligação com o erotismo e a natureza selvagem, contrastava profundamente com a visão monoteísta e ética do judaísmo. Além disso, a aparência de Pan, meio homem, meio bode, era vista pelos judeus como um símbolo de degeneração espiritual. Para eles, tal representação era um desvio da santidade e pureza de Deus, e seu culto era visto como uma forma de desordem e hedonismo, oposta aos valores da fé judaica, influência cultural greco-romana e tensão religiosa. Durante a época de Jesus, a influência cultural e religiosa greco-romana era sentida em toda a Palestina, especialmente devido à presença romana. O culto a divindades como Pan era uma expressão dessa influência, que trazia constantes tensões entre os judeus e os romanos. Para os judeus, manter a pureza de sua fé e costumes era uma forma de resistência cultural e religiosa contra a dominação romana e suas práticas religiosas. O culto a Pan, portanto, simbolizava a intrusão de valores pagãos que os judeus consideravam profanos. Enquanto os romanos e gregos viam Pan como uma figura alegre e natural, os judeus viam suas celebrações como uma ameaça à pureza de sua religião. O portão do inferno em Cesareia de Filipe, a caverna de Cesareia de Filipe, dedicada a Pan, era conhecida como a Porta do Inferno, por causa de uma profunda caverna e um abismo considerado perigoso e misterioso. Essa área era vista como um portal para o submundo, e sacrifícios a Pan eram feitos ali para invocar sua proteção e bênçãos. Para os judeus, esse local e suas práticas eram uma ofensa espiritual, representando uma conexão com forças escuras e profanas. Esse simbolismo pode até ter servido como pano de fundo quando Jesus menciona que as portas do inferno não prevaleceriam contra sua igreja. Mateus 16:18. Um contraste direto com o paganismo e o poder da nova fé que ele estava trazendo. Relação de Jesus com o paganismo de Pan. Jesus e seus seguidores não aderiram a práticas pagãs, e ele ensinou uma mensagem de exclusividade na fé em Deus, o Pai, rejeitando a idolatria e os valores associados aos cultos pagãos. Os judeus, incluindo Jesus e seus discípulos, enxergavam os cultos como o de Pan, como práticas que desviavam as pessoas da verdade e da moralidade. Em vez de celebrar a natureza selvagem e os instintos, como no caso de Pan, Jesus pregava uma espiritualidade baseada na fé, no amor e na moralidade, buscando transformar a alma humana e conectá-la a Deus de uma maneira mais elevada e eterna. Para os judeus do tempo de Jesus, o culto a Pan era considerado idólatra e contrário aos ensinamentos da fé judaica. Pan, com seu simbolismo ligado ao mundo natural e aos instintos, era visto como oposto ao Deus de Israel, que exigia adoração exclusiva e rejeição das práticas pagãs. Assim, o Deus Pan representava uma visão de mundo que os judeus rejeitavam, pois estavam comprometidos com o monoteísmo e com os valores morais e espirituais da Torá.